Mais uma vez, caros irmãos, que Deus vos abençoe. Vos saúde de todo o coração, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso Deus e Redentor. Venho mais uma vez diante de vós, eu, o vosso irmão, o pastor Danda, para trazer-vos mais algumas palavras, certamente da vontade do Senhor, umas palavras de Deus que serão uma bênção para o coração de cada um de vós. Quero aqui tomar uma escritura da Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, e quero aqui ler desde o versículo 10 ao versículo 16. E a Bíblia nos diz assim: Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo respondendo por mim, pois bem podes saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amontinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Isto foi Paulo sendo acusado pelos fariseus, os saduceus, sacerdotes e não sacerdotes, anciãos do povo de Israel. Paulo se levanta em defesa e pronuncia essas palavras diante do potentíssimo Félix, e que estava a governar aquela região naquele tempo, sob o reinado de Roma. E Paulo, se levantando, falou ou disse estas palavras, e eu queria que notassem alguma coisa. Paulo diz assim no versículo 14, onde lemos: mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. O caminho que chamam seita. Paulo era fariseu. Nasceu fariseu, como testemunha ele próprio. Certamente que os pais eram também fariseus. E era uma grande igreja. Era certamente uma grande igreja. E ao lado desta estava também a igreja dos fariseus, dos saduceus. E estas são coisas que aconteceram em todos os tempos. Nós temos sempre aquelas grandes igrejas, aquelas igrejas consideradas igrejas nacionais, igrejas internacionais. Apesar de que uma vez ri muito quando cheguei em Luanda, e que num dos bairros de Luanda encontrei ali uma igreja denominada Igreja Internacional dos Profetas, e que eu pensava que nem mesmo a cidade de Luanda conhecia aquela igreja. Mas vamos aceitar que as coisas sejam assim. Havia aquelas grandes igrejas
onde nós podemos encontrar o grande sumo sacerdote chamado Caifás. E Paulo pertencia a uma delas. E como ele diz ele próprio nas escrituras, que eu nasci fariseu, eu fui fariseu. Mas agora, Paulo, que antes se chamava Saulo, se levantou contra um grupo de homens, uma meia dúzia, uma dúzia de homens aí, que seguiam um tal Senhor, um jovem chamado Jesus Cristo, que morreu aos 33 anos. Até muita gente podia se encontrar com Pedro, que já era mais velho, e penso que talvez tinha mais de 50 anos, ou tinha a minha idade agora, com 57 ou 58 anos, seguindo um jovem de 30 anos, e que ele considerava como Senhor, e que ele considerava como sendo o Messias. Vocês não imaginam como que isto parecia uma grande loucura, e que muitos amigos de Pedro podiam dizer a Pedro: Pedro, você já tem idade para entender que isto não funciona, que isto não está justo. Como é que vocês podem seguir um jovenzinho assim, um rapazinho de 30 anos, e vos dizer que isto é assim, que isto é... E abandonar grandes igrejas, grandes catedrais, onde talvez você encontrará o presidente da República, o governador e outros mais, ministros. O que é que te deu na cabeça, Pedro, de abandonar essa grande igreja dos fariseus ou dos saduceus? E é isto que circulava. É assim que as coisas se passavam naquele tempo. Mas Pedro, falando de Pedro, Pedro sabia em quem ele tinha crido. Pedro passou por uma experiência divina. Imagina Jesus Cristo que se aproxima ali, que chega ali na praia, ali no mar da Galileia, encontra Pedro a pescar e lhe diz assim: Simão, filho de Jonas, vem e segue-me. Um homem com quem ele nunca tinha conversado. Oh, isto é maravilhoso. Um homem com quem ele não tinha relação nenhuma. Mas este homem vem e com discernimento divino lhe diz qual era o seu nome e qual era o nome do seu pai. Você pode pensar que isto é pequeno, mas isto marcou Pedro, ao ponto que Pedro abandonou as redes para poder seguir Jesus. E aqui o meu tema é no caminho que chamam seita. Pedro ouviu este jovem com seu cabelo branco, um grande pescador, que muita gente confiava e que de manhã cedo muita gente ia a Pedro para poder buscar ou comprar peixe. Este Pedro, quando Jesus lhe diz: abandona as tuas redes, porque eu farei de ti um pescador de homens, Pedro abandonou e seguiu aquele jovem. Vocês não imaginam que zombaria se levantou contra Pedro, quantos nomes não foram atirados a Pedro por ele ter feito ou tomado aquela decisão, por ele ter tomado aquele caminho, por ele ter escolhido o caminho como seu caminho. Parece-me filosofar, mas estou a dizer a verdade. Ele tomou o caminho como seu caminho, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não foi fácil, a zombaria era grande, e quero vos dizer que essas coisas acontecem assim em todas as eras, e esta era não escapa a isto, este tempo aqui não escapa a isto. No caminho que chamam seita, Pedro, apesar de tudo que as pessoas disseram, ele seguiu a Jesus até ao fim, até ele se tornar realmente um pescador de homens e o grande pastor de Jerusalém. Não somente ele, mas ao lado dele também foi chamado um outro, chamado Natanael. Natanael, que um dia, esperando pelo Messias, orando para que o Messias viesse, estava debaixo de uma figueira, quando Filipe foi ao seu encontro.
a 35 quilômetros de lá onde Jesus estava, Filipe se encontra com Natanael. Ele diz: Natanael, eu achei o homem que nós esperamos, o Messias. E Natanael lhe pergunta: quem é ele? Onde é que você o achou? E ele lhe diz: é Jesus de Nazaré. Foi suficiente para Natanael não poder dar crédito ao que Filipe dizia. E Natanael disse: algo de bom pode sair de Nazaré. Porque eu sei, eu sou um estudante da Bíblia, eu sou um leitor da Bíblia, e eu sei que o Messias deve nascer de uma virgem, segundo as promessas da Bíblia, segundo as profecias. O profeta Isaías tivera dito que uma virgem conceberá. Mas você vem me dizer que o Messias é Jesus de Nazaré? Você, Filipe, não sabe como é que é a cidade de Nazaré? A prostituição daquela cidade, ao ponto que até menininhas de 10 anos já estão engajadas na prostituição, exatamente como a cidade de Cabinda hoje, e como o país inteiro, para não falar do mundo inteiro. Já ouvi ultimamente na rádio que uma menina de 10 anos estava na maternidade em Benguela a dar à luz. É complicado. E é o que aconteceu naquele momento e é o que está acontecendo também hoje. O que é isto? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Natanael não quis crer no que Filipe lhe disse, mas Filipe lhe insistiu e disse: ele amanhã vai pregar, nós iremos para lá e você vai ouvir você mesmo com os teus próprios ouvidos. Natanael não resistiu ao convite e foi andando no dia seguinte com Filipe. Felizmente que Filipe não adiantou. Eles foram juntos e encontraram Jesus em plena pregação. É quando Jesus para com o seu sermão e aponta o dedo a Natanael e diz assim: olhai todos para este homem, é um judeu sem fraude, é um judeu reto, este homem. E quando Natanael ouve essas palavras, olhou para Jesus e disse: de onde me conheces, Senhor? E Jesus lhe diz: quando tu estavas debaixo da figueira a orar, eu te vi ali onde Filipe te encontrou. Eu sabia quem você é. Foi suficiente para Natanael entender que aquele jovem de 30 anos era o rei de Israel, que aquele jovem de 30 anos é Deus na carne humana, que aquele jovem de 30 anos é Deus feito carne, quer dizer Emanuel, Deus conosco. Deixa aqui dizer alguma coisa, caros amados irmãos, que Jesus Cristo não é o Filho de Deus conosco, mas Jesus Cristo é Deus conosco, porque na verdade ele se chama Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Jesus Cristo era Deus, ele mesmo estando no meio do seu povo, e o Espírito Santo é agora Deus em nós. E como diz as Escrituras, primeiro foi Deus sobre nós, depois é Deus no meio de nós, depois é Deus em nós, Pai, Filho e Espírito Santo. E ali se cumpre a deidade, não a trindade, mas a deidade de Jesus Cristo. Ouçam então, caros irmãos, que aqui Pedro, terminando a história de Natanael creu imediatamente que aquele jovem era realmente o Messias. E quando ele creu, Jesus lhe disse: Natanael, tu verás mais coisas. Oh, que graça divina, que bondade divina. E o mesmo que Pedro fez, abandonar aquelas grandes coisas, aquelas grandes aglomerações e seguir aquele jovem de 30 anos. Natanael faz a mesma coisa. E mais outros se ajuntaram, e um deles era Judas. Evidentemente para dizer que em todo ajuntamento cristão existe sempre 3 tipos de crentes, ou 3 classes de crentes. Agora nota, meu irmão, meu amado irmão,
que Natanael, ao tomar aquela decisão e começar a seguir Jesus, a andar com Jesus, assim como Bartolomeu, Filipe e todos os outros que seguiram Jesus, que zombaria se levantou. Todos começaram a dizer: que coisa é esta? Vão seguindo um jovenzinho de 30 anos. O que é que eles viram ali? Amados irmãos, eles viram alguma coisa que os teus olhos talvez não viram ainda até hoje. Eles viram naquele jovem a deidade na terra. Eles viram naquele jovem Deus na terra. Deus andando num corpo humano, cumprindo assim as escrituras, como Deus tivera dito a Moisés, ou como Moisés tivera profetizado em Deuteronômio, no capítulo 18, no seu versículo 15, que Deus levantará um profeta no meio de vós como eu. Então eles estavam a ver isto, e o mesmo sucede agora com Paulo, que era Saulo, perseguindo um grupo de homens, um pequeno grupo de homens, que estavam a adorar a Jesus, que diziam que Jesus é Deus, e que eram batizados em nome de Jesus Cristo, e que diziam que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Estes homens adoravam, serviam a Deus. E acontece que Paulo, naquele momento que era Saulo, se levantou contra aquele grupo de homens por ordem dos sacerdotes, por ordem do sumo sacerdote, por ordem da sua igreja. E ele se levantou naquele dia, não só naquele dia, mas várias vezes. Mas aquele dia foi um dia especial. É quando Paulo se levanta, naquele momento, como está dizendo, naquele momento ele era Saulo, se levantou para ir a Damasco, porque aquele grupinho de homens estava se reunindo numa casota, numa casa, e não eram numerosos, mas Deus estava com eles. Deus os abençoava, Deus ouvia as suas orações, Deus andava com eles, Deus se manifestava através deles, porque eles receberam a palavra de Deus e o Espírito de Cristo. Eles receberam o Espírito Santo. Foi exatamente no dia de Pentecostes, como a Bíblia nos narra aquilo nos Atos dos Apóstolos capítulo 2. É quando eles receberam o Espírito Santo, estando eles no cenáculo. Por que eles estavam no cenáculo? Não é Deus que lhes disse que eles fossem ao cenáculo, não. Mas Jesus lhes disse: esperai em Jerusalém a promessa do Pai. Esperai em Jerusalém a promessa do Espírito Santo. Mas eles, por causa do medo que tinham, foram se esconder no cenáculo, e ali esperavam a promessa de Joel capítulo 2, que eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. Eles, enquanto esperavam por isto, o Espírito Santo desceu. Eles foram enchidos do Espírito Santo e dali começaram a testemunhar, a falar do Senhor. Porque sem o Espírito Santo você falará do Senhor certamente, mas você não irá longe. Você será embrulhado por tanta coisa e você será quebrado pelo caminho, porque o inimigo Satanás vence sempre qualquer pessoa que não tem o Espírito Santo. Então eles tinham que esperar pelo Espírito Santo, e dali começaram a pregar sem medo. Saíram do cenáculo, pregaram o nome de Jesus Cristo, e no primeiro dia, você verá em Atos capítulo 2, Pedro começa a pregar no versículo 22, e no versículo 37 ou 36 ele diz assim: saiba agora, casa de Israel, que a este Jesus que vocês crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E os homens ficaram feridos em seus corações e perguntaram a Pedro, a Mateus, a todos eles, o que eles haviam de fazer. A pergunta foi assim: o que faremos, varões irmãos? E Pedro, no versículo 38, responde: arrependei-vos e que cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
porque a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos aqueles que o Senhor chamará. E ali, perto de 3.000 homens e mulheres foram nas águas do batismo e foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E a fama se espalhava por todo lado que aquele pequeno grupinho estava arrasando pessoas, estava pegando pessoas por todo lado, batizando-os em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que Saulo se levanta contra aqueles homens, perseguindo-os, e naquele dia ele ia a Damasco. E indo para Damasco, ele pelo caminho se encontra com uma luz, uma forte luz, que é a coluna de fogo. Exatamente esta coluna de fogo que vocês podem ver na cabeça do profeta William Marion Branham. Para dizer, meus amados irmãos, é esta coluna de fogo que conduziu os filhos de Israel desde o Egito até Canaã. É esta coluna de fogo que João Batista viu descer sobre Jesus depois do seu batismo. E ele podia dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É a mesma coluna de fogo que Saulo encontra no caminho de Damasco por volta de 11, 12 horas daquele dia, e o cegou. Paulo caiu para o chão e dali foi pegado para ser levado numa cidade perto, ou numa aldeia perto, onde mais tarde Ananias veio se encontrar com ele e batizou Paulo no nome do Senhor Jesus Cristo. Como disse Ananias: que tardas, Paulo? Por que tardas? Levanta-te e seja batizado e lavado dos teus pecados no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Isto bem é glorioso, é magnífico para mim. E eu estou feliz também, porque eu acabei de receber este batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. E foi no ano de 1981. E hoje sou feliz porque eu posso dizer que sou cristão. Notem então, meus amados irmãos, que Saulo é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e dali veio toda a mudança para ele deixar de ser Saulo e se tornou Paulo. E a partir dali, Paulo começou a testemunhar a outros. Contrariamente ao que ele fazia antes, aqueles rituais todos que havia na igreja dos fariseus, Paulo começou, afinal de contas, agora Paulo entende que ele não servia o Deus dos seus pais. Ele podia dizer que eu sirvo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas quando é que Abraão se levantou para perseguir pessoas que estavam crendo ou adorando a Deus? Quando é que Jacó ou Isaac ou um deles se levantou para ir contra um povo que está a adorar a Deus e matá-los ou chicoteá-los? Eles não o fizeram. Paulo não podia entender que fazendo aquilo não estava a servir a Deus. Deus não nos manda matar, Deus não nos manda chicotear pessoas, Deus não nos manda pôr pessoas em prisão que estão a adorar a Deus ou alguma coisa assim. Mas Saulo fazia, pensando que estava a servir a Deus, exatamente como Jesus disse em Mateus capítulo 23 e também em Mateus capítulo 10 e em outras escrituras, que muitos vos porão em prisões, vos açoitarão, vos darão castigos pensando servir a Deus. É exatamente o que se passava com Saulo, pensando que ele estava a servir a Deus, sendo fariseu, só porque ele se chamava fariseu. E como hoje nós pensamos que servimos a Deus porque levamos os nomes das nossas igrejas, os nomes das nossas religiões, mas não era a coisa, não é a coisa certa. Se não foi certa naquele tempo, também não é certo hoje. E dali Paulo se levantou para servir a Deus e se pôs do mesmo lado que os homens que ele perseguia. Afinal de contas, agora era Paulo que era um perseguidor, agora ele vai ser o acusado, o perseguido pelos outros que ainda ficaram naquelas igrejas ou naquelas religiões. É assim que nós encontramos Paulo aqui, a ser acusado de seguir uma seita. Chamavam aquilo seita.
seguir Jesus, andar naquele caminho, sobretudo que eram pouco numerosos, então era chamado uma seita. Mas Paulo lhes diz que é mesmo neste caminho que vocês chamam seita que eu estou a servir verdadeiramente o Deus dos nossos pais. Alguma coisa entrou no meu coração e eu já não consigo odiar alguém. Não tem mais coisas contra alguém. É por isso que ele pode dizer, onde lemos no versículo 15, no versículo 16: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Paulo tinha uma nova consciência. Alguma coisa transformou a vida de Paulo. Houve um poder de transformação na voz que Paulo ouviu. Houve um poder de transformação agora, no nome de Jesus Cristo. Ouçam o que é que aconteceu. Paulo, no caminho de Damasco, a perseguir, a ir contra homens para poder pô-los em prisão, chicoteá-los, no caminho ele encontra aquela luz. E aquela luz bateu sobre Paulo e Saulo, perdoai-me, e uma voz saiu de lá: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olhai este mistério, meus amados irmãos. Saulo não tinha carta ou recomendação para perseguir um homem que estava no espaço, no céu. Não. Mas ele ia prender Pedro, Tiago, João, André, Maria, Salomé e aqueles outros que estavam a adorar a Jesus. Mas aquela voz lhe diz: por que me persegues, Paulo? Afinal de contas, perseguir a igreja de Jesus Cristo é perseguir Jesus Cristo. Fazer mal aos filhos de Deus é fazer mal a Jesus Cristo. Oh, que coisa maravilhosa, quando eu sei que sou perseguido, odiado por causa do nome do Senhor. Porque na verdade Jesus diz: o que vocês fazem a um desses pequenos que creem em mim, é a mim que vocês o fazem. Se for boa ação, é a mim. Se for uma má ação, é também a mim que vocês o fazem. Oh, quão é importante fazer sempre o bem. Agora notai, meus irmãos, ali, esta voz saiu de lá: eu sou Jesus que tu persegues. Quando Paulo pergunta, diz: eu vou contra esses homens, essa seita que está agora a se reunir numa casa em Damasco. Mas como é que uma voz sai do céu? Quem és tu, Senhor, que eu estou a perseguir? Ele diz: eu sou Jesus que tu persegues. Paulo entendeu que a coluna de fogo que tirou os filhos de Israel do Egito até Canaã era Jesus Cristo, afinal de contas. É por isso que Jesus podia dizer: eu vim de Deus e eu volto a Deus. Oh, meus amados irmãos, vocês podem ver aqui a deidade de Jesus Cristo. O verdadeiro Deus é o Senhor Jesus Cristo. E daí Paulo se levanta. Agora ele é acusado, agora ele é condenado, e dizem que ele está numa seita. Vocês não veem a mesma coisa acontecer hoje? O que é que as pessoas chamam igreja? São aquelas grandes, grandíssimas, aqueles ali que talvez encontramos ou existiram desde o tempo colonial, alguma coisa assim. Mas alguma coisa que se levanta hoje, e notam, alguma coisa que se levanta hoje, um grupinho ali tentando adorar Deus, vai ser chamado uma seita. Não veem que é a mesma coisa, que é o mesmo espírito. Mas notai, Paulo podia testemunhar daquilo que se passava com ele. Ele já não tinha ódio por ninguém, ele tinha amor. Ele podia amar a Deus e pregar o amor entre os irmãos. Leiam as cartas de Paulo. Como é que Paulo nos exorta a nos amarmos uns aos outros, a orarmos uns pelos outros e a amar a Deus. Ao ponto que Paulo podia dizer: nem a fome, nem a abundância, nem a riqueza, nem a pobreza, nem a altura, nem a profundeza, nada pode me separar do amor de Cristo. Oh, meus amados irmãos, quando alguém se encontra com Jesus, alguma coisa acontece. Quando alguém se encontra com esta gloriosa coluna de fogo, alguma coisa passa com ele. Os seus sentimentos mudam, a sua vida é transformada, porque há um poder de transformação em Jesus Cristo, e só Jesus tem este poder de transformação. E notam, eu sei que hoje muitos cristãos pelo mundo inteiro testemunham desta transformação. Eram prostitutas e já não são, eram burleiros e já não são, eram gatunos e já não são.
Eram mentirosos, já não são. Eram infiéis a seus maridos e suas esposas, e hoje já não são, porque alguma coisa transformou suas vidas. Não iam às igrejas, não adoravam a Deus, não punham os joelhos no chão para orar, mas hoje eles podem pôr os seus joelhos no chão, eles podem ler as suas Bíblias e eles podem manifestar a vida de um cristão. E é isto o poder da transformação. Alguma coisa sai de suas vidas, alguma coisa os leva a levar uma vida diferente dos outros. Eles já não eram mundanos, mas já não são mundanos. Usavam roupas indecentes, mas hoje já não usam essas roupas, porque houve um poder de transformação. Mulheres que andavam de mini saias, de roupas sexys, eram tão sedutoras, mas hoje já não são, porque se encontraram com Jesus. Eles se encontraram com a coluna de fogo, eles se encontraram com a verdadeira palavra de Deus, e isto transformou suas vidas. Eles já não são as mesmas pessoas. Já não há espaço nos seus corações para odiar alguém. Não, meus irmãos, já não há espaço em seus corações para descrer a palavra de Deus. Eles não têm força contra a verdade, só têm força para crer na verdade. E assim, meus irmãos, isto é o que aconteceu com Paulo. Eles eram Saulos e agora são Paulos. E eu estou feliz de poder dizer que sou um dentre eles. E notam então, meus amados irmãos, que este homem Paulo se tornou realmente diferente. E toda a gente, e muita gente, digo assim, zombava Paulo por ele ter seguido aquele caminho, por ele ter abraçado Jesus, por ele ter aceito ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, como dizem as Escrituras. E ele mesmo, Paulo, começou a batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Leia a carta de Paulo aos Efésios, leia a carta de Paulo aos Romanos. Leia o que aconteceu com Paulo quando ele chega a Éfeso. Você pode voltar à Escritura em Atos capítulo 19, desde o versículo 1. Paulo chegou em Éfeso e encontrou até pessoas que tinham sido batizados do batismo de João, o João Batista, mas ele lhes disse que eles deveriam ser rebatizados em nome do Senhor Jesus Cristo, porque para o perdão dos pecados e para receber o Espírito Santo, para receber a vida eterna, há um só batismo, há uma só fé e há um só Deus e um só Senhor. E este batismo é o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Uma dúzia de pessoas que estavam lá em Éfeso, você vai encontrar isto no versículo 5. Uma dúzia de pessoas que estavam lá em Éfeso acabaram por receber o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo os batizou e, impondo as mãos sobre eles, receberam o Espírito Santo, o que não havia acontecido antes. Oh, meus amados irmãos, Paulo estava feliz, apesar de lhe chamarem de homem que estavam numa seita, mas ele entendeu que era desta vez que ele estava a servir realmente o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, e ele podia agora experimentar as coisas que Abraão experimentou na sua vida, as coisas que Jacó, o Deus que Jacó testemunhou, o Deus que Isaac testemunhou. Ele podia ver este Deus na sua própria vida, não um Deus imaginário, não presumindo, mas estando certo realmente de Deus e falando verazmente da palavra do Senhor. Isto é o que aconteceu com Paulo. E não somente com Paulo, nós temos outros exemplos na Bíblia. Nós podemos recuar no Antigo Testamento e tomar um homem como Moisés, que vivia na casa de Faraó desde os seus 3 meses. Ele cresceu na casa de Faraó. Foi a filha de Faraó que lhe deu o nome de Moisés. E ele cresceu assim, adorando os deuses do Egito. E ele mesmo se tornou um grande sacerdote, ou não sei o que posso dizer. E ele era um homem de confiança do Egito, ao ponto que Moisés deveria ascender ao trono do Egito e ser o futuro faraó. Mas, meus irmãos, olha o que acontece com Moisés. Os ensinamentos da sua mãe, Jochebed, fizeram ele conhecer
ou saber que existe um outro Deus para além dos deuses que os egípcios adoravam. E um dia Moisés toma a decisão de abandonar a casa de Faraó, de abandonar os deuses de Faraó, os deuses do Egito, para ir se ajuntar àquele povo que estava ali escravizado. Vocês não imaginam qual foi a zombaria que acompanhava Moisés por ele ter tomado aquela decisão de seguir, de ir lá se ajuntar aos filhos de Israel, de seguir os filhos de Israel naquele ritmo de fazer adobes, de fazer blocos ou tijolos. Meus amados irmãos, e a Bíblia nos diz que Moisés preferiu o opróbrio de Cristo do que as riquezas do Egito. O que é aquilo, meus amados irmãos? Vocês não imaginam como é que os egípcios podiam dizer a Moisés: como é que você aceitou aquela seita de homens escravos que não conseguem se libertar das mãos de Faraó? O que é que você viu ali? Mas Moisés viu alguma coisa. Pela fé, Moisés viu algo para ele tomar aquela decisão. É a mesma coisa que acontece hoje. E notam, caros irmãos, que Moisés, depois de tomar aquela decisão, ele estava no caminho certo para depois se encontrar com Deus no Monte Horeb, para depois ele se tornar o libertador dos filhos de Israel. Oh, meus amados irmãos, as pessoas podem te zombar quando você toma o caminho de Cristo, quando você aceita que Cristo é o teu Senhor e Salvador, você o toma como teu Senhor e Salvador. Quantos te zombarão quando você acaba por crer que Jesus Cristo é Deus e que você aceita o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo? Este batismo é bíblico e é o único batismo bíblico que foi administrado pelos apóstolos. Ninguém pode me mostrar na Bíblia, na terra inteira, uma só pessoa nos Atos dos Apóstolos que foi batizado de uma outra maneira. Não há. Foi este o desafio que William Branham, o profeta da era, sempre lançou aos homens no mundo, desde 1933 até 1965, que Deus o tirou da terra. Amados irmãos, o que é? As pessoas disseram a Moisés: você tomou uma seita, você tomou o caminho errado, mas foi o caminho certo, porque é pela fé que Moisés o fez, é por revelação que Moisés o fez. E o mesmo Deus dá hoje a revelação aos filhos de Deus para eles tomarem o caminho certo, o batismo certo, e eles adorarem o Deus verdadeiro, num caminho que talvez os homens chamarão seita, mas você estará adorando o Deus verdadeiro. É a mesma coisa para você e eu, meu irmão. Depois de aceitarmos Cristo, depois de sermos batizados em nome de Jesus Cristo, depois de aceitarmos e de crermos que William Branham é realmente o profeta de Deus, o profeta de que Malaquias falou em Malaquias capítulo 4, o Elias destes últimos dias. É verdade que muita gente pode zombar, muita gente pode criticar, mas vou te dizer que você está no caminho certo. Minha irmã, observa o que você é relativamente a essas mulheres mundanas, meia-nuas sexys ali na rua. Vou te dizer uma coisa: você tem algo de precioso que elas não têm. E é uma verdade. Na verdade, eu tenho dito uma coisa: as pessoas podem dizer que eu sou de uma seita, alguma coisa que se pode menosprezar, que se pode rejeitar, mas eu tenho dito, eu recebi o mesmo batismo que o batismo que Paulo recebeu. Eu faço a comunhão exatamente como Paulo fez. Eu tomo a comunhão exatamente como Paulo tomou. Eu sirvo a Deus ou adoro Deus exatamente como Paulo adorou. Eu testemunho de Jesus Cristo como Paulo testemunhou, exatamente como eles fizeram. É para dizer que se Paulo vai ao céu, eu também irei ao céu. Estou feliz em seguir este caminho e quero te dizer, amado irmão, seja feliz. Pouco importa as zombarias, ainda que te chamam de seita, mas vou te dizer, eu creio que você já viu isto em tua vida, que você está a servir o Deus verdadeiro no caminho em caminho que os homens chamam de seita. Coragem, continua a servir a este Deus, porque este Deus te abençoará. Um dia você ouvirá as palavras deste Deus que te dirão: entra no meu repouso, bom e fiel servo meu. E você entrará no repouso eterno, no gozo eterno.
você herdará todas as coisas, não as coisas más, mas as coisas boas prometidas por Deus. Você herdará a Nova Jerusalém, você herdará a nova terra, por causa da tua decisão e desta boa decisão. Que Deus possa vos abençoar a todos quantos seguiram esta pequena exortação. Que Deus abençoe a cada um de vós e que Deus responda às necessidades dos vossos corações, porque eu creio que Deus responde às nossas necessidades. Muito obrigado e mais uma vez que Deus vos abençoe.